Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo, o último domingo do mês de junho, o primeiro domingo do inverno. É uma alegria poder estar com você nesta manhã. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, e quero compartilhar com você o estudo da Palavra de Deus que estamos fazendo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Uma carta de encorajamento para tempos difíceis, como aqueles que os cristãos enfrentavam no primeiro século. Não eram tempos fáceis para os cristãos. Tempo de perseguição, tempo de desafios, enfim, eles estavam ali passando por momentos muito trabalhosos. E o fato de o jovem Timóteo estar exercendo um ministério pastoral numa igreja, cuidando de uma comunidade, enquanto o seu mentor estava preso. Não era fácil para ninguém. E por isso que eu escolhi para o tema, como título desta série de estudos, Coragem para Viver. Porque era isso que o apóstolo Paulo queria fazer com Timóteo. Dar a ele motivos para os quais ele encontrasse coragem, buscasse forças para poder colocar em prática o ministério pastoral. Como você pode ver, minha voz não está das melhores, né? Mas nesses tempos, quem é que está bem, né? Quem é que está vivendo um tempo agradável? Mas vamos seguir em frente, vamos fazer a nossa parte. Eu quero colocar aqui agora a nossa apresentação, que é exatamente a nossa preocupação. Se você tem acompanhado o estudo bíblico desde o começo, você sabe que nós temos uma apostila lá no nosso blog. Você pode acessar, o link já está aí no chat, como também aqui embaixo nas descrições do vídeo. Então, você pode acessar, você pode baixar a apostila, agora ela está completinha, porque na medida que a gente vai tendo as aulas, a gente vai atualizando. Então, a última versão dela já está prontinha, então é só você baixar. Você pode fazer o que quiser com ela, tá bom? Ela é sua, é um presente para você, porque nos acompanhou em nossos estudos. Você pode ler, você pode compartilhar, você pode estudar junto com seus familiares, com seus amigos, na sua igreja, fazer o que você achar melhor, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre a última lição deste livro maravilhoso, desta carta maravilhosa que Paulo escreveu a Timóteo. Essa lição de hoje vai tratar da coragem para viver em comunhão. O texto encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 23, de 9 a 23. Está errado aí, mas você vai corrigir, por favor. Depois a gente coloca em ordem. Então, é 2 Timóteo 4, versos de 29, ou de 9 a 23. E para a gente poder lembrar aí dessas ideias que o apóstolo Paulo passa, queria deixar um versículo motivacional, um versículo de ouro, um versículo chave para aquilo que queremos compartilhar com você. É o versículo 18, que ele diz assim: O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então a gente vê já nesse versículo que essas palavras do apóstolo Paulo são palavras de despedida, palavras de saudação, palavras de recomendações, enfim, algumas orientações que Paulo achava importante. E ele já tinha a compreensão de que provavelmente, junto com Timóteo, ele não ia ter muito tempo mais para conversar. Talvez fossem as últimas palavras, os últimos momentos.
com o seu jovem aprendiz, com o seu jovem companheiro. Dali por diante, ele iria para o martírio, como foi o fim da sua vida. E é importante a gente ressaltar o fato de que, neste momento final, quando ele está se sentindo solitário, abandonado por alguns, ele ressalta algumas coisas tão importantes. A primeira é a que está nesse versículo 18, quando ele fala da sua esperança. As lutas que o apóstolo Paulo passou não diminuíram a sua esperança. Ele continuou confiando nas promessas divinas. Isso é importante para nós, porque muitas vezes, por causa das situações difíceis da vida, por causa das tribulações, das lutas, a gente acha que Deus nos abandonou e que não vale a pena a gente lutar mais. Não, Paulo está dizendo aqui: olha, eu estou preso, fui perseguido, eu estou passando maus pedaços aqui na minha vida. Não fiz nada para merecer isso. Eu só fui um pregador do evangelho, um pregador da paz. E por que eu estou passando por isso? Mas eu não perdi a minha esperança de que o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. E aí ele glorifica a Deus por isso. O segundo aspecto dessa palavra final de Paulo a Timóteo é a que nós vamos ver na nossa lição de hoje. O quanto é importante a gente viver em comunhão, termos uns aos outros, mesmo que à distância, mesmo que em situações adversas, mas a gente saber que tem alguém que se preocupa conosco e que pode fazer a nossa tarefa, o nosso trabalho, permitir que a obra de Deus continue, apesar da nossa ausência. Então vamos ver isso? Vamos ver como é que Paulo trata disso com Timóteo. Então, só para a gente ressaltar esse aspecto que estamos falando, a parte final da segunda carta endereçada a Timóteo revela algumas peculiaridades da vida do apóstolo. Lembre-se de que ele escreveu essa carta quando cumpria prisão domiciliar em Roma. Ele também sabia que seu martírio estava próximo. Então, Paulo estava ali se sentindo solitário, sozinho, sem ninguém. Tinha necessidades pessoais, necessidade mesmo de coisas simples, como um livro para ler, um casaco para se cobrir no tempo do frio, uma capa para se proteger do frio. Era disso que ele sentia falta. Ele sentia falta de uma coisa gostosa para comer lá onde ele estava. Ele sentia falta do papo com os amigos. Então ele está dizendo isso: eu estou me sentindo sozinho. Ele se sentia solitário, tinha necessidades pessoais e estava preocupado com o trabalho das igrejas. Por isso, ele encontra em Timóteo alguém que é da sua confiança, para quem ele abre o coração. O mestre que até então dava orientações, dizia coisas, agora ele abre o coração para o seu jovem aprendiz e o trata como um igual. Fala de colega para colega, fala para um companheiro igual, não alguém subordinado, não alguém que seja um aprendiz, mas alguém que tenha condições de igualdade para poder compartilhar seu coração, seus sentimentos, suas necessidades. Como nós precisamos disso, não é, meus irmãos, minhas irmãs? Como que a gente precisa de alguém que a gente possa olhar nos olhos, ter a confiança de abrir o nosso coração para ele. Alguém que não é para a gente dar ordem, nem dar instrução, nem dar exemplo, nem coisa nenhuma. Alguém simplesmente para a gente trocar ideias, pedir coisas,
dizer do que a gente sente, como a gente precisa disso. E era o que Paulo estava fazendo nesse momento. E nessa preocupação, três temas vão chamar a atenção dessa conversa que Paulo tem com Timóteo. Três temas estão presentes nessa parte. O primeiro tema é o problema dos relacionamentos, como que Paulo encara a condição dos seus próprios relacionamentos. Segundo, ele vai falar da saudade que ele tem das pessoas mais queridas, dos amigos, enfim, das pessoas que trabalharam com ele, que caminharam com ele. E a terceira coisa que ele vai tratar é a confiança dele no cuidado divino, como Deus cuida dele. E todos esses temas estão ligados à vida de comunhão. Uma temática bastante interessante, porque geralmente a gente acha que vida de comunhão é a gente ir para a igreja, é a gente pertencer a um grupo. Mas não, gente. Vida de comunhão é você se sentir identificado com alguém, é você se comprometer com algo. A vida de comunhão é uma vida de compromisso, uma vida séria, não é brincadeira. E a gente precisa se preparar constantemente para ela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa vida de comunhão, como é que ela funciona, como os relacionamentos se dão na perspectiva da comunhão, como que nós desenvolvemos afetos pelas pessoas e também como é que a gente tem essa comunhão com Deus e com o nosso próximo, de maneira que as duas coisas estejam interligadas. Vamos então verificar o que o apóstolo Paulo fala? Vamos começar pelos relacionamentos. E ele fala então dessa importância da gente cultivar relacionamentos. Como que isso é importante? Paulo estava se sentindo solitário e ele queria ver Timóteo. Queria revê-lo, matar a saudade, conversar um pouco, só para gastar conversa, gastar tempo, estar junto. Um companheirismo apenas, um momento de parceria naquele instante de duas pessoas que vivem uma mesma realidade. Paulo estava solitário. Ele diz com insistência: procure vir logo ao meu encontro. Vem aqui me visitar. Vem aqui na minha casa, onde é que eu estou. Vem aqui ver minhas condições, ver como é que eu estou passando esses dias difíceis. Eu confio em você e eu tenho uma saudade muito grande de você. Olha como isso é importante, gente. Quem é que do seu relacionamento, no momento difícil, você sentiria mais falta? Que você ligaria para fazer uma visita para você? Que mandaria um WhatsApp. Oh, vem aqui, eu não quero te mandar áudio, eu não quero te mandar vídeo, eu não quero te mandar mensagem. Eu quero que você venha aqui para estar comigo. Nada, nada substitui a presença de uma pessoa que a gente confia. Todos os companheiros de Paulo haviam abandonado. Que difícil, né? Teve um que não, né? Lucas não abandonou em todo o tempo. Aliás, uma coisa muito interessante é que Lucas talvez tenha escrito parte do livro de Atos dos Apóstolos na companhia de Paulo na prisão, quando Paulo estava nessa fase. E ele ressalta isso: olha, o meu amigo que nunca me abandonou, que está aqui junto comigo, vem aqui todo dia me ver, é Lucas. Lucas. Os demais, o que aconteceu? Bom, as situações eram muito adversas. Talvez alguns, por causa do trabalho, tiveram que se transferir e foram para longe. Outros, talvez, por causa do medo de serem perseguidos, de serem identificados como companheiros de Paulo e terem que responder por isso.
E houve um que ele disse que se afastou de Paulo pelo amor que ele tinha a este mundo. Que coisa, né? Teve um que abandonou o amigo, que abandonou o colega, que abandonou o companheiro de jornada de fé por causa do amor a este mundo. Quem é essa pessoa? Nos versículos 10 e 11, ele diz assim: Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Os outros, teve um que foi para Galácia, que é o tal do Crescente, e Tito para Dalmácia. Quais foram as razões que levaram Tito e Crescente a ir para outros lugares? Eu não sei. Pode ser o trabalho, o compromisso, é o caso de Tito. Tito era um pastor que teve que cuidar da igreja e teve que ocupar esse espaço, essa lacuna deixada pelo apóstolo Paulo durante a sua prisão. Só Lucas está comigo. Olha, gente, é um relato dos mais comoventes de alguém que está dizendo isso, alguém que está sentado escrevendo e pensando como eu estou solitário, como eu estou sentindo falta de alguém. Vem aqui me visitar, Timóteo, vem aqui me visitar. Havia gente que tinha feito mal a Paulo. Mesmo naquelas circunstâncias difíceis, tinha gente que tinha ainda atacado a Paulo. Era o caso de Alexandre o Ferreiro. Quem era esse sujeito? Não sei, mas o Deus devia ser uma pessoa com um caráter muito duvidoso para que pudesse fazer mal a alguém que estava preso. Quem é ele? E ele fala isso, né? Diz, olha, esse camarada não vai ficar isento da mão de Deus, não. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. E cuidado com ele. Você fez comigo, ô Timóteo, vai fazer com você. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Que situação, né? A igreja sendo perseguida, a igreja enfrentando por problemas, e tinha gente que jogava no time do contra, que queria ainda criar mais dificuldades para o corpo de Cristo, principalmente para os seus líderes. E é muito importante a gente ressaltar, porque todas essas pessoas, seja Timóteo, olha só quantas pessoas que ele cita. Timóteo, Demas, Crescente, Tito e Alexandre. São pessoas muito importantes. São pessoas queridas. E não é porque eles fizeram o mal que eles não se tornam, não deixaram de ser importantes. Aliás, é por causa disso é por causa dessa ausência que a sua importância é ressaltada. Paulo enaltece. Foram muito importantes. Mesmo o Alexandre, que causou muitos males, teve algum tempo que ele deve ter ajudado. Teve algum tempo que mesmo o Alexandre deve ter ajudado. Quem dera se ele voltasse também. Quem dera. Mas olha, eu acho que o caráter dele não é confiável. Então, Timóteo, se cuida, tá? Porque ele vai aparecer de novo. Essa gente aparece de vez em quando e cria problema de novo. Então, se cuida, se previna, porque eu não quero que você passe por aquilo que eu passei. Olha que coisa importante, né? Interessante que o grau de abandono do apóstolo Paulo foi mais além, não se deu somente no companheirismo, nos membros da equipe. Esse abandono se tornou mais acentuado na época do julgamento, porque Paulo foi julgado e foi condenado. E ele respondia em prisão domiciliar
mas ele sabia que ia ser condenado à morte. O fim dele era a morte, era o martírio mesmo. Então, nessa fase que ele estava sendo julgado, ele foi abandonado. No momento que ele mais precisava de apoio, de consolo, de abraço, de solidariedade, não tinha o que fazer, ele ia ser condenado mesmo, porque era isso que aconteceu. Os romanos tinham muita raiva dos cristãos, era um ódio aos cristãos. Mas entre a gente existe o quê? Deveria ter amizade, devia ter carinho, devia ter afeto. Ainda mais nessa hora em que eu estou lá no banco dos réus. O que eu mais gostaria de ver, sabe o que era? Não era ouvir do juiz que eu fui absolvido, mas era a palavra carinhosa de alguém que possa me abraçar e dizer: estamos juntos, você não está sozinho. Era isso que ele precisava ouvir. 2 Timóteo 4,16, Paulo escreve assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Tadinho, né? Olha que palavra, meu Deus do céu, ele guardou isso. Todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Não foi legal o que fizeram. Isso não é companheirismo, isso não é solidariedade, isso não é papel de cristão. Deixar o companheiro abandonado na hora que ele mais precisa. Então, Paulo fala que ele sente saudade de outros que são muito queridos, como Áquila e Priscila, Onesíforo, Erastro, todos companheiros de ministério. É um elenco grande, não é? É uma turminha boa. Ele também demonstra preocupação com a saúde de Trófimo e com a viagem de Timóteo no inverno. Ele procura aproximar as pessoas, falando da saudação que os irmãos de Roma enviam para o querido Timóteo. Olha quantas ligações, quantas conexões Paulo está fazendo. Áquila e Priscila eram companheiros muito queridos, plantadores de igreja. Áquila costumava, e sua esposa Priscila, reunir as igrejas na sua casa. Eles criavam as condições para que as igrejas se reunissem. Quantas igrejas eles abriram? Iam de cidade em cidade, ali moravam e abriam a porta de sua casa para que a igreja funcionasse. Porque não tinha templo, não tinha templo, não tinha dinheiro para alugar casa, como nos nossos dias atuais. Não tinha propriedade, não podia ser proprietário. Então, Áquila e Priscila faziam da sua casa o seu local de reunião. Quem foi Onesíforo e Erastro? Olha, mas deve ser gente muito trabalhadora, viu? Cooperador daqueles que a gente vibra, que a gente chega desanimado para o trabalho, e aí o Onesíforo e o Erastro levantam o moral da gente. Não, vamos junto, vamos trabalhar. E ele sente saudade disso. Paulo sente saudade. Ai, que saudade da alegria, do ânimo desses dois amigos, desses dois companheiros que nunca me deixaram para baixo. Tem um amigo nosso que está doente, estou orando por ele, é o Trófimo. E você, Timóteo? Você vai ter que viajar no inverno. Olha, se cuida, inverno aqui é coisa feia, tem neve no caminho. Então se cuida, se aquece, se prepara. Você é uma pessoa muito importante, tem que cuidar da sua saúde. E você é tão importante, Timóteo, que o pessoal aqui da igreja está mandando abraço para você, está dizendo que está com saudade de você. Que bacana, gente. Olha, esse laço de companheirismo. Você não lembrou mais que ele estava preso, né? Tanto companheirismo, tanta amizade, tanta beleza. E a gente, de repente, mas ele estava preso. Ele estava preso.
Então, através dessas recomendações, desses registros que Paulo faz, nós vemos como que os relacionamentos são importantes. Eles são a parte essencial de quem serve ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor sozinhos. Nós não somos funcionários de Deus solitários. Nós servimos ao Senhor nos relacionando uns com os outros. E essas relações funcionam como instrumentos nas mãos de Deus para que Ele possa nos encorajar. São eles, esses nossos relacionamentos, esses nossos amigos, esses nossos companheiros, essas pessoas queridas mais próximas, são eles que Deus vai usar para nos dar força e coragem para enfrentar as grandes lutas da nossa jornada de vida. Não é do ministério só não, meus irmãos. É da vida de um modo geral. Porque a gente tem problemas na igreja, no trabalho, é verdade. Mas tem problemas na vida, tem problemas na família, e todo mundo passa por isso. E quando esses problemas vierem, aí Deus levanta esses grandes companheiros, essas pessoas queridas que vão nos abençoar. Agora, a outra área é a área dos cuidados pessoais. Paulo, então, vai desenvolver uma preocupação com algumas necessidades dele. Ele sentia falta de recursos para a sua vida pessoal. Ele sentia que precisava de algumas coisas e que a prisão não lhe dava acesso. Paulo estava cumprindo prisão, mas ele ainda, mesmo que limitado na sua ausência, nas suas saídas, ele recebia pessoas, ele dava orientações, ele preparava mensagens, escrevia cartas. Então, ele estava ainda exercendo o seu ministério. Aliás, é a segunda fase, né? Muitos estudiosos que estudam a vida do apóstolo Paulo dividem a vida de Paulo em duas etapas. Então, você tem a etapa do apóstolo evangelista, que era um plantador de igrejas, um viajante, uma pessoa que ia de cidade em cidade pregando, um grande pregador, um grande estrategista da mensagem do evangelho. E a segunda fase é a fase quando ele está preso. E aí ele se converte num escritor, um escritor dos mais produtivos e um teólogo dos mais eloquentes, né? E produzindo uma teologia fantástica, como, por exemplo, é a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. E nessa fase ele sentia falta de algumas anotações, de algumas coisas que ele precisava para continuar o seu trabalho. Era o ministério dele. Era o ministério dele. Era a fase em que ele se dedicou a escrever cartas para as igrejas com as quais se relacionava. E ele precisava de quê? Precisava de coisa simples, não precisava de nada sofisticado. Ele precisava de uma capa, de um livro e de papel para escrever. É isso que ele precisava. Não estou precisando de comida, dinheiro, plano de saúde, não precisa nada disso, não. Sabe o que eu preciso? Eu preciso que você traga uma capa, porque eu sinto frio, né? Está frio aqui. Eu preciso de livros e eu preciso de papel para escrever. Você entendeu, meu filho? Você traz isso para mim, por favor, quando você vier? Né? Eu queria dizer assim, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Eu não estou pedindo nada dos outros, não. Estou pedindo que é meu. Você traz a minha capa. Traga os meus livros. Ele era um homem de livros. Ele tinha livros pessoais. Livro era uma coisa muito rara. Não é igual hoje, que você vai na livraria, compra quantos você quiser. Não, livro era coisa muito rara, escrita à mão, que eram as anotações que ele tinha, as interpretações, as obras poéticas que ele amava, os filósofos, que ele continuava a ler. E, especialmente, pergaminho. Eu preciso de papel aqui para escrever, meu filho. Você traz, por favor, essas coisas, porque, para mim,
Isso é tudo muito importante. Nós podemos tirar dessa palavra de Paulo, desse pedido de Paulo, duas grandes lições para a nossa vida. Duas coisas precisamos aprender com esse pedido que Paulo faz a Timóteo. A primeira lição é de que nós precisamos de muito pouco para servir. O que você precisa para servir na igreja? Paulo precisava de uma capa para não sentir frio, precisava de livro para ler e papel para escrever. Só isso. Você precisa de quê para fazer o seu ministério, meu irmão? Ah, eu quero uma sala com ar-condicionado. Eu quero um espaço montado. Eu quero um quadro automático com transmissão online. Eu quero isso, eu quero aquilo. Senão eu não faço ministério. Paulo está dizendo, eu preciso de muito pouco para fazer o que eu preciso. Eu só preciso daquilo que não está aqui. Porque se eu estivesse na rua, não precisaria de nada. Eu ia lá buscar, eu mesmo dava meu jeito. Então aprenda essa lição, meu irmão. Você que está desocupado na igreja, você que está reclamando que você não trabalha, que você não consegue fazer as coisas. Olha, meus irmãos, para servir ao Senhor, nós precisamos de muito pouco. Muito pouco. E você precisa se dedicar mais à obra de Deus. Essa é uma primeira lição importantíssima que o apóstolo Paulo nos dá. A segunda lição é que as coisas mais essenciais que precisamos estão vinculadas ao propósito de Deus para nós. O que é que ele precisava? Precisava de coisas muito sofisticadas? Não. Algo que pudesse estar associado àquilo que Deus quer usar a sua vida para fazer. Olha, eu estou escrevendo, viu, Timóteo? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de papel e preciso das minhas anotações. É disso. Eu quero escrever carta. O meu ministério é escrever carta. E eu só preciso disso. Mais nada. Claro, o frio é grande. Estou preso, viu, Timóteo? Traz uma capinha aí que é minha. Eu esqueci lá, não sei aonde. Traz aí para mim. O terceiro aspecto dessa abordagem de Paulo a Timóteo é a confiança que ele tinha na proteção divina sobre sua vida. Não estava fácil, irmãos. Irmãos e irmãs, vocês não queiram saber o que é a vida de uma pessoa presa. Ah, mas ele estava em prisão domiciliar. Não queiram saber o que é isso. Ele só tinha o direito de prisão domiciliar porque ele era um cidadão romano. E aí, então, ele foi tratado com essa diferença exatamente por isso. Senão, ele estava numa masmorra, como ele já passou muitas vezes. E qual é a diferença da prisão domiciliar para a masmorra? É o fato da insalubridade apenas, porque lá na casa onde ele estava, ele também não tinha liberdade. Ele não podia sair, ele não podia receber pessoas em quantidade. Tudo era controlado. Prisão domiciliar é isso, você não tem liberdade. Está preso dentro de casa, respondendo por processo, e isso é algo que constrange mesmo, faz sofrer. Não era fácil para o apóstolo Paulo passar por aqueles momentos, mas, apesar das dificuldades que ele estava enfrentando, ele ainda assim confiava na proteção de Deus sobre a vida dele. Apesar de encontrar-se preso e perceber que o seu martírio estava próximo, Paulo não perdeu a sua confiança no cuidado divino sobre ele. Ele não se sentiu abandonado por Deus como ele se sentiu com os seus amigos. Deus nunca se ausentou de mim. Ele sempre esteve ao meu lado. Ele tinha certeza que nenhum mal poderia se abater sobre ele e que Deus iria estar com ele mesmo nos momentos mais difíceis. É o Deus proverá de Abraão, né? O que pode acontecer? Que mal pode me fazer o homem? Essa palavra é muito forte. O Senhor está comigo.
Se eu tiver que morrer, morri. Se eu tiver que ficar sem comer, fiquei. Se eu tiver que ficar com frio, vou ficar também. Porque eu sei que não vou passar por isso sozinho. Deus está comigo. Que palavra importante. É muito forte isso, gente. Paulo estava certo de que os propósitos de Deus não se limitavam à sua vida terrena, que há um reino celestial, que há uma eternidade que nos espera, que a nossa vida não se encerra aqui. Ela vai além, ela repercute na eternidade. E nessa vida futura, nesse reino celestial preparado que ultrapassa os limites da vida, Deus preparou para ele um prêmio. E quando ele sabe disso, quando ele externa isso, quando ele percebe que isso é uma realidade para a vida dele, a única coisa que ele tem a fazer em relação a Deus é glorificar ao Senhor. Não é se queixar, não é lamentar, fazer lamúria, muxoxo, murmuração. Não. O que ele fazia era glorificar a Deus. Olha que bonito, gente. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Acredito que a carta podia terminar aqui. É uma carta linda, né? Uma expressão maravilhosa, forte. E alguns até comentam que a carta termina aqui mesmo, que é o que vem depois é um acréscimo. Mas não sei de quem é o acréscimo, alguém anotou aí alguma coisa a mais. Talvez o próprio apóstolo Paulo, como adendo, né? Depois que ele encerra, e eles, vou escrever mais uma coisa. Comum, foi perfeito, é uma carta escrita à mão, não era um texto impresso, era um pergaminho que estava indo lá para o jovem Timóteo. Para a gente concluir essa palavra, então, vamos ver essa palavra final que o apóstolo Paulo acrescenta no finalzinho da sua carta. O que desejar a um amigo distante, de quem você sente tanta saudade? Como é que você diria para alguém que você imagina que talvez não venha vê-lo jamais? O que você seria capaz de dizer? Então, Paulo encerra essa carta com uma saudação simples, mas cheia de significados. Ele deseja que o Senhor seja uma realidade na vida de Timóteo, como foi na vida dele. O desejo de que o Senhor seja uma realidade viva no íntimo de cada um e que a graça esteja presente na vida de todos e todas com os quais ele se relacionava. Uma palavra bonita, né, que ele encerra, que eu queria encerrar esse nosso estudo nesta manhã. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Simples. O que eu quero para você, Timóteo? Eu quero que você tenha um espírito guardado pelo Senhor. A palavra espírito, ela descreve a pessoa por inteiro. É a consciência, a nossa condição de pessoas diante de Deus. Então, Deus guarde você tudo, toda a sua vida, toda a sua expressão, todos os seus sentimentos. Que Deus te guarde, Timóteo. O Senhor seja com o seu espírito. E a graça seja com todo mundo. Que Deus não nos desampare jamais. Ele nunca vai faltar com a sua graça para com aqueles que o amam. Amém, meu gente? Amém. Eu espero que esta manhã seja uma manhã assim para você. Que o Senhor seja com seu espírito, minha irmã, meu irmão,
Que a graça seja com toda a nossa igreja, com todos aqueles que nos ouvem. Mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que a gente passe por momentos muito difíceis. Muito bem, gente, eu queria, nesse momento, fazer uma coisa que nós fazemos sempre, que é orar ao Senhor. Eu queria convidar você, onde você está, do jeito que você está, feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão agradável na Tua presença. Uma manhã fria, mas sabendo que o Senhor está conosco, aquecendo os nossos corações, nos dando palavras de encorajamento e de vida. E que, ó Deus, essas palavras fiquem guardadas no nosso coração. Que saibamos, ó Deus, construirmos nossas relações, cuidarmos das nossas necessidades pessoais também, e jamais nos esquecermos do cuidado que o Senhor tem para conosco. Toma-nos em tuas mãos. Seja com o nosso espírito, Senhor. Que a tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico. Esse estudo, gente, vai ficar numa playlist no nosso canal e a apostila vai ficar disponível no nosso blog por tempo que você precisar. Então, sempre que você quiser rever uma aula, você vai no nosso canal do YouTube e procura ali a playlist da nossa EBAD sobre Coragem para Viver. E se você quiser reler a apostila, rever, se não baixou, compartilhar com alguém, pode ir lá no nosso blog e você acha na parte de estudos todas as apostilas, inclusive a desse estudo tão importante que nós fizemos, ok? Se você seguiu as 8 aulas fielmente, parabéns! Ah, eu mereço um certificado. Olha, isso é uma coisa que eu aprendi quando comecei a frequentar a Escola Bíblica Dominical, na antiga EBD, é que a Escola Bíblica Dominical não tinha formatura nem certificado. O nosso privilégio, nosso prêmio era aprender. Então a gente seguia aprendendo e você que nos seguiu nessas 8 aulas, você é um privilegiado porque você aprendeu muita coisa. Nós aprendemos juntos muitas coisas. Ok? Merece, claro que merece um certificado, um lindo certificado, mas não é o nosso costume, né? Mas eu queria agradecer pela sua companhia, pela sua confiança, por você ter estado conosco. Ah, se você perdeu alguma, não tem problema, volta lá na playlist, vê a aula que você perdeu, assiste de novo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai fazer muito bem para você, tá bem? Se quiser também, compartilha essa transmissão para os seus colegas, para os seus irmãos, para os seus familiares, para que todos sejam abençoados também, como você está sendo abençoado no dia de hoje. Uma outra coisa que quero dizer para você é que no mês de julho, a nossa EBAD, nossos estudos bíblicos à distância, ele segue um programa de férias. E como a gente faz férias, a gente faz o quê? Um estudo de verão no mês de janeiro e um estudo de inverno no mês de julho. Então, nesse mês de julho, nós vamos ter um estudo de inverno. Nós vamos estudar sobre o seguimento de Jesus. O que é seguir a Jesus? Então, o tema é seguir a Jesus. Faz parte do programa de formação para novos membros. Então, você que quer se tornar membro da igreja, até da nossa igreja, quem sabe, eu convido você a acompanhar essas aulas. Serão 4 aulas sobre seguir Jesus. Vamos aprender algumas coisas importantes sobre seguir Jesus na igreja, como que isso é importante para a nossa vida. Começa no próximo domingo e eu convido você a fazer isso. Todos os domingos também, às 18 horas, nós estamos em nosso espaço seguindo uma série de mensagens
que se chama Conflitos da Vida. Estamos tratando das patologias causadas por esse tempo difícil que estamos vivendo. E acompanhe a gente, vem estar conosco. Você pode fazer-nos uma visita. Rua Roma, 103, no bairro de Piratininga. Você é o nosso convidado especial, nossa convidada especial para estar conosco. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu domingo e que muitas bênçãos recaiam sobre sua casa, sobre seu negócio, sobre seu trabalho, seus estudos e sobre você. Até a próxima vez.